Meus irmãos, eu estou feliz com Jesus. E você precisa continuar crendo que Ele é o Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Naum. Lá no final do Velho Testamento, nas últimas folhas, antes de Abacuque. Você vai encontrar o livro do profeta Naum. Nós vamos ler o capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 ao versículo de número 3. E logo após, nós estaremos lendo o versículo de número 7. Glória a Deus. Glória a Jesus. Às vezes a gente chega no culto, não é todo mundo bem arrumadinho, que eu acho bom, interessante, que não é necessário a gente estar mostrando tristeza, né, irmãos? A gente tem que chegar com um sorriso, né? Mas sabe Deus como é que a gente chega, não é verdade? E às vezes tem alguém do seu lado, até tão aparentemente bem, mas sabe Deus o que ele necessita. E Deus aqui está, né, para poder consolar a nossa alma. No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 3, logo após o versículo de número 7. Eu quero pedir ajuda ao pastor Cleito, que vai estar me ajudando, lendo os textos na noite de hoje. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Você pode dizer amém por esta palavra? Perceba que Ele é bom e Ele conhece os que confiam nele. O versículo de número 3 diz que, na última parte do versículo, diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na... Perceba que o texto diz, o Senhor tem. Ele já tem a saída. Ele já tem o escape. Ele já tem a solução. Ele já tem a resposta. Ele já tem o caminho na tormenta. Meus irmãos, esse texto que lemos é um texto que fala da justiça e misericórdia de Deus e do livramento que Ele já tem para o seu povo. O povo de Deus estava enfrentando um processo difícil de perdas, de perseguições, de lutas, dificuldades, ao ponto que eles já não estavam mais esperançosos para que Deus mostrasse a saída e pudesse mudar a história dele. É quando a Bíblia diz que o profeta Naum, usado por Deus, se dirige para o povo, aquietando o coração do povo, trazendo uma palavra de Deus. Ele diz ao povo: olhe, o Senhor, Ele é vingativo. Ele há de se vingar dos seus inimigos. Ele há de fazer justiça. E nenhum culpado se apresentará diante dele como inocente. Aí a parte B do versículo diz: e o Senhor tem o seu caminho na
tormenta e na tempestade. O versículo 7 diz que Ele é bom e Ele é fortaleza no dia mas Ele conhece os que nele confiam. Perceba que não adianta nós estarmos dizendo que confiamos e acreditamos em Deus. Não adianta nós chegarmos a dizer que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele pode e que Ele faz. Porém, o povo de Israel, o povo de Deus, aqui estava enfrentando uma situação desconfortável, muita luta, muita perseguição, acreditando que já não tinha saída, acreditando que já não tinha mais jeito, acreditando que já não tinha resposta. E a Bíblia diz que o profeta, ele diz, olhe, Deus já tem a saída, Deus já tem a solução, mas não se preocupe, continue confiando e acreditando nele, porque esse tempo de angústia vai passar. Aleluia! E nós queremos, meus irmãos, com a ajuda de Deus, aproveitar todo o tempo que temos para estarmos meditando nesse texto que agora acabamos de ler, que diz: no meio da tormenta, só Deus tem a saída. Repita comigo: no meio da tormenta, só Deus tem a saída. Essa é uma realidade. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, o que nós entendemos é que o povo de Israel era um povo que tinha posses. Era um povo que Deus tinha abençoado. Mas chega um momento da vida que chegamos até a pensar e começamos a perceber que não são as nossas posses que vai resolver. Não é a nossa posição, não é a nossa condição, não é o nosso intelecto, a família, não é o poder aquisitivo que vai resolver. Porque se fosse assim, irmãos, rico não sofria tormenta. Se fosse assim, rico não tinha angústia, não tinha tristeza. E nós ouvimos por muitas vezes, todos aqui acredito que já ouviu, que dinheiro não é a solução de tudo. Dinheiro não traz alegria, não traz felicidade. E meus amados irmãos, e o texto sagrado diz que Deus, ele tem a saída. Perceba, só Deus é que tem a saída em meio à tormenta. Nós entendemos que a palavra tormenta tem um significado de tempestade violenta, especialmente no mar. Segundo, ela também pode ser uma grande quantidade de problema, de acúmulo de coisas ruins. Terceiro, pode ser também grande barulho, agitação ou desordem. Quando nós falamos de tormenta, quantas vezes nós ouvimos alguém dizer assim: estou com a minha alma atormentada? Não é? Estou vivendo um tormento na minha vida. E às vezes nós esquecemos que Deus, ele tem a saída. E é natural, como seres humanos que somos, nós nos deixar levar também pelos problemas. Quem é que, vivendo ou vivenciando um problema, quem sabe, não perde uma noite de sono? Quem é que, enfrentando uma tormenta na vida, não perde o apetite, perde a motivação? Alguns não entendem o processo que você está enfrentando, não compreendem, porque você é uma pessoa que não é de compartilhar seus problemas com ninguém, porque você não é uma pessoa de estar compartilhando o que você está enfrentando dentro do seu lar, no seu trabalho, ou na sua vida pessoal, e às vezes não entende, não consegue entender, e você vai ficando somente com aquele problema, ao ponto que você já não tem mais nem coragem de orar, já não tem mais nem coragem de vir à igreja, já não tem mais força. Mas Deus nessa noite está lhe dizendo: ei, não se preocupe, porque eu tenho a saída no meio da tormenta. Mas o versículo de número 7 diz: o Senhor é bom, e Ele é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele. Você confia nele? Você confia nele? Se nós confiamos nele,
nós precisamos lançar diante dele todas as nossas ansiedades. Pastor, mas como é que eu vou me livrar da ansiedade? É porque a ansiedade, ela trabalha dentro do seu emocional. Aonde você for, você carrega ela. E eu louvo a Deus porque, às vezes que eu dou a oportunidade da irmã Marleide, parece que a gente combina. Está ligado na videira, né, irmã Marleide? Graças a Deus. Porque, perceba, irmãos, ela testifica, depois canta um hino, que ninguém vai me separar de Cristo, nem a luta, nem os problemas, até a família, mas ninguém pode me separar de Jesus. E quando nós lemos e ouvimos ela cantar, eu disse, Deus, muito obrigado, porque o texto e a mensagem é essa: no meio da tormenta, só Deus tem a saída. Até que ponto nós confiamos nele? Até que ponto nós estamos acreditando que a nossa vida está nas mãos dele? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, eles eram considerados e vistos e respeitados como o povo de Deus. Mas no versículo 7, se tem essa observação aqui, Deus conhece os que nele confiam, significa que no meio tinha quem não confiava, sim ou não? Sim ou não? É natural. Porque nem todos, irmãos, que se aproximam de Deus, se aproximam crendo. Por que a Bíblia diz que orar sem fé é impossível agradar a Deus? Porém, que é necessário que todos que se aproximem de Deus creia que Ele existe. Então, o que eu quero nessa noite, com a ajuda de Deus, é que você possa vencer essa tormenta confiando que quem está no controle, na direção e no comando é o Deus que você confia. É o Deus que você acredita. A tormenta, irmãos, na alma, nos deixa sem a visão para enxergar a saída do problema. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer assim, rapaz, eu tive uma contrariedade tão grande que eu ceguei na hora. A vista ficou escura. Isso literalmente falando. Não é? Tem gente que diz, me contrariei tanto que chega a escurecer a vista. Não é? A angústia, a tormenta na alma, irmãos, ela nos deixa sem enxergar a saída. Por que as pessoas, quando estão com a alma atormentada, ficam atordoados, perdidos, atirando para tudo que é lado, querendo acertar? Por que é? Porque está sem visão, sem direção. Está querendo resolver a qualquer custo. Aí Jesus disse assim, vocês não veem a ave dos céus, nem plantam, nem fiam. Porventura vocês são menos importantes para Deus do que as aves dos céus? Deus não cuida das aves do céu, não cuida dos lírios do campo. Por que Ele não vai cuidar de você? Mas nós somos seres humanos. Nós muitas vezes ficamos atormentados e perdemos a visão da saída. Mas nesta noite Deus está dizendo, eu sou a saída. Ai, amando e a suíca, amando e a sé. Amando e queria amando e aravashi e amando e abas. A tormenta na alma nos deixa sem visão para a saída do problema. Parece que a gente fica perdido. Que
apostar para qualquer coisa, sair. O importante é sair. Agora eu fico imaginando, quando a Bíblia diz que quando Pedro, preso, não é? Paulo preso, Silas preso, por fazer a obra de Deus. Qualquer ser humano ficaria triste, a alma atribulada, atormentada, mas numa situação dessa, quem é que vai mostrar a saída, irmãos? Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada, para a gente aqui fazer entender. A tormenta da alma nos deixa sem a visão para a saída dos problemas. Vamos ver alguém que ficou atormentada. Gênesis, capítulo 21, versículo 14 a 18. Gênesis, capítulo 21, versículo 14 a 18. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão em um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre os ombros, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Andando o quê? Errante. Perdida, né? Vá, continue. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Oh, aleluia! Irmãos, Agar se envolveu num problema que não era dela. A gente tem que entender aqui que quem criou a situação foi Sara. Agar, por obediência, por ela ser sua senhora, se envolveu. Só que Agar se envolve numa situação que não foi ela que criou. O problema aqui, quem criou foi Sara. Mas quem ficou com a alma atormentada? Agar. Por quê? Porque Sara começou a criar problema, desconforto, criar problema com Abraão. O problema foi se alastrando. Agar agora não tinha culpa nenhuma. Aí a Bíblia diz que Abraão, ouvindo Sara, para resolver o problema, foi o que ele fez. Acorda cedo, chama Agar e diz: olha, toma aqui, pega o menino e vai embora. Hã? Se fosse você, veja como não ficou a alma de Agar, a angústia. A Bíblia diz que ela, irmãos, a Bíblia diz que ela saiu perdida no deserto. Deserto tem rua, irmão? Tem endereço? Ela disse: eu vou sair por aí. Imagina aquela mulher com o menino no braço, pensando e dizendo: meu Deus, o que foi que eu fiz? Quem aqui nunca se questionou e disse: Deus, o que foi que eu fiz? Porque estou passando por isso. Derramante a sé. Dorimi, canto e a cerimônia da face. Agar não estava errada em nada aqui, porque não foi ela que começou o problema, ela obedeceu. E servo só obedecia. Agora, Abraão manda embora e leva o menino. Mas, meu Deus,
nem sentimento ele tem por esse menino. Abraão queria resolver o problema. Só que tem um detalhe: quando a gente está com a alma atormentada, a gente precisa ir para os pés do Senhor e se derramar na presença dEle. O texto que foi lido está bem claro, que Deus, irmãos, enviando o anjo disse: ei, Agar, por que estás assim? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. O que é que Agar fez? Agar, com a alma angustiada. Irmãos, quando a gente está passando um processo, só Deus, irmãos, é que lhe entende. Essa mulher, ela pegou o menino, botou lá, distante dela, e está aqui escrito: eu não quero nem ver ele morrer. Uma mãe dizer isso. Mas para você entender que Deus está vendo tudo, que Deus está sabendo de tudo, que Deus sabe até onde você tem sido fiel e sincera a Ele. Ei, a Bíblia diz que Deus enviou o anjo aonde estava o menino e diz: Agar, por que você está assim, Agar? Ei, Deus te conhece. Deus sabe da sua verdade e da sua realidade. E é por isso que o anjo chegou dizendo: ei, levante, pegue o menino, já tem providência, porque Deus vai fazer desse menino uma nação. Que mande a serebácia. Mas o problema é resolver, irmãos. Deixe para Deus resolver, porque Ele resolvendo é a melhor forma. A tormenta na alma, irmão, a gente fica cego, porque a gente quer resolver. É ou não é? E essa mãe aqui angustiada, sem ter nada a ver. O pai da criança manda ela embora, irmãos. Abraão acorda pela manhã de madrugada. Em outras palavras, a pobre da Agar dormindo. Acorde, Agar. Acorde, você vai embora é hoje. Foi o que eu fiz, Abraão. Acorde, pega o menino. Já separei aqui um odre de água. Já peguei aqui o pão. Aí tem crente, irmãos, que lê uma situação dessa e não para comparar. O Deus que viu Agar, Ele vê você. Será que Ele lhe vê ou não, irmãos? Por que é que no versículo 7 diz: Ele é bom, Ele é sua fortaleza no dia da angústia, mas Ele conhece os que confiam nele. Então fique tranquilo, Deus está vendo você. Deus está enxergando você. É no tempo dele. Ei, irmãos, o anjo chega. É no tempo dele. Ele vai chegar. O texto diz claramente: e assentou-se em frente e levantou a sua voz e disse. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Aqui, chorando, porque só entende choro de crente de Deus. Irmão, tem crente de hoje que não quer nem chorar, porque fica com medo do que fulano de lado vai pensar. Deixe pensar. Suas lágrimas, quem conhece é Deus. Sua angústia, quem sabe é Deus. Se for para chorar, chore. Se for para gritar na presença dEle, grite. Deus conhece você e vai chegar no tempo.
tormenta na alma nos deixa sem a visão para a saída do problema. Mas a gente não consegue enxergar, fica doidinho. É ou não é? É verdade? É. Vamos a outro exemplo aqui. Primeiro que você tem que entender, Deus viu Agar, Deus viu Ismael e Deus vê você. Tá certo? Então vamos para o segundo ponto. A tormenta na alma nos deixa sem visão ou sem a visão para a saída do problema. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 3 ao versículo 8. Por favor, leia, pastor Cleito. 1 Reis 19, versículo 3 ao versículo de número 8. E quando vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Irmãos, Elias aqui, ele estava com a sua alma atormentada, vivendo uma tormenta. Só que o texto base para essa mensagem de hoje é que Naum tinha dito que Deus ele tem a saída na tormenta. A Bíblia diz que Elias estava vivendo um momento aqui de perseguição. E o que foi que Elias fez? Só estava fazendo a vontade de Deus. Porque tem crente que acha que luta e perseguição é porque tem coisa errada na sua vida. E quer puxar para si um fardo que não é seu. Meu amado, Deus conhece a minha e a sua história. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós precisamos confiar e acreditar em Deus, que em meio a essa tormenta Ele já tem a saída. E nós precisamos confiar nele e acreditar nele. Elias diz que para ele já bastava, para ele chega. Ele disse: Deus, para mim chega, me mate. Quem sabe se fosse no dia de hoje, dizia assim: Elias estava em depressão profunda, pedindo para morrer. Eu acho fantástico a Bíblia, porque nada é novo abaixo do sol. Estão dizendo que a depressão é a doença do século. De que século? Porque antes, a gente já vê o exemplo aqui. Elias era um homem de Deus, mas a angústia, a tormenta na sua alma era tão grande, que a Bíblia diz que ele saiu, irmão, sem direção, no deserto. E aqui, do mesmo jeito que Agar saiu sem direção, Elias também tomou uma direção para o deserto, dizendo assim: eu não sei nem onde vai dar, eu quero resolver o problema. É por isso que a gente precisa confiar em Deus, é por isso que a gente precisa acreditar em Deus. Porque em meio à tormenta, Deus sabe até onde e até quando você suporta. Deus sabe até onde e até quando você vai dizer que Ele é grande na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, acredite, Deus ele tem a saída em meio à tormenta. A Bíblia diz que Elias vai para debaixo de um zimbro e dorme. Diz: olha, vou só esperar a morte chegar. Como se diz assim: agora não tem mais jeito mesmo.
a gente fica vulnerável, a gente se sente sem força, e Elias disse, agora só me cabe morrer. Aí eu fico imaginando, a gente ora, apresenta a Deus, mas é preciso confiar, irmãos. Orar sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto sagrado diz que Elias aqui, ele vai e faz uma oração. Mas veja o que é que ele diz. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Essa oração aqui foi feita com fé ou sem fé? Com fé ou sem fé? Com fé. Por quê, pastor? Porque nesse momento aqui, ele faz uma oração em meio à tormenta, no meio da angústia. Mas ele faz uma oração ao Deus da vida dele. E aí ele diz, Senhor, basta, para mim chega. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu morrendo aqui, tá bom. Só que Deus tinha um propósito. Deus tinha um projeto para seguir. Então não adianta você pedir para morrer, você querer fugir, porque Deus vai te encontrar onde você estiver e o anjo vai fazer segundo o querer de Deus na sua vida. Não adianta. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo Deus, poderoso, não muda não. Perceba que os dois textos que lemos falam do deserto. E eu lhe pergunto, Deus é perito em conhecer crente no deserto. Deserto para nós simboliza luta, prova, é ou não é? Você percebe que ninguém, amigo, não aparece na prova? Já percebeu que amigo só aparece para comer salgadinho? É. Como dizia a minha avó, não pode ouvir uma lata bater que está chegando. É só você dizer assim, ó, vai ter um bolinho. Aí você vê a galera chegar. Agora você na prova, meu irmão, ninguém chega. Ninguém lhe enxerga, ninguém lhe vê. Ao ponto que Elias deixou os servos dele, diz aqui, e Elias deixou os seus servos, não é? E foi ao deserto o caminho de um dia. E foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Só que o texto diz que o anjo do Senhor tornou a segunda vez e disse, ei, Elias, acorde, coma, beba, já tem providência, tem história ainda para continuar, você não vai morrer aqui, não é essa tormenta que vai lhe vencer, Deus é maior na sua vida, vai passar, a angústia vai passar, essa ansiedade vai passar, a tristeza na sua alma, Elias, vai passar. E esse bocado que Deus deu foi tão bom, mas tão bom, que deu para Elias caminhar 40 noites, irmão. Olha, eita comida boa, forte. É por isso que quando Deus entra, meu irmão, em ação, o povo não entende. Quando o povo pensava que ia ver você morrendo, se entregando, se acabando, aí Deus vai lá e lhe dá um renovo. É você aqui de pescoço duro, de pé, dizendo Ele é grande, Ele é poderoso, né? A gente acredita nesse Deus forte e poderoso, irmãos. No meio da tormenta, só Deus tem a saída. Ninguém foi lá no deserto, não. Ninguém foi na prova que Elias estava enfrentando, não. Quem mandou o anjo lá foi Deus. Essa tormenta que você está enfrentando,
essa tristeza na alma que só você sabe a sua realidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Deus de Elias é o seu Deus. O Deus de Elias é o seu Deus. Ele vai lhe encontrar onde você estiver. Ele vai te encontrar, vai te renovar, vai dar força e vai dizer que Ele é o Senhor da sua vida. Glória a Deus. No meio da tormenta, só Deus tem a saída. No meio da tormenta, Deus abre porta. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 4 ao versículo 10. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Irmãos, no meio da tormenta, quando você confia em Deus e você acredita em Deus, eu citei aqui 2 exemplos de pessoas que no meio da tormenta sentiram angústia na alma. Mas eu estou citando aqui um outro exemplo, que é Pedro. Uma alma, irmãos, vivendo um momento difícil na prisão, para ser apresentado no outro dia para morrer, ele dorme. Irmão, quem é que consegue dormir na luta, irmão? É por isso que não é um jargão, não, irmãos. Deus abre porta. Pastor, mas isso já virou um jargão no nosso meio? Não, está aqui. O anjo chegou lá na prisão. Acordou Pedro. Pedro, se acorde. A Bíblia diz que as algemas caíram, estava amarrado. Não estava dormindo confortável. Porque quando você dorme em sua casa, você bota seu braço onde você quer. Você dorme assim, outro dorme assim, outro dorme assim. Do seu jeito. Você vai procurar a melhor posição para você dormir. É assim ou não é? E amarrado, você tem direito? Era para Pedro estar reclamando ou não? Só que tem um detalhe. O versículo 7 do texto lido por base na noite de hoje diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Pedro confiava ou não? Dormindo na prisão, amarrado, sabendo que no outro dia ser apresentado para morrer. Aí é por isso que eu digo, tem coisa que só crente, irmão. Só crente em Jesus Cristo, para entender. O texto sagrado diz que o anjo foi e acordou. Pedro, acorda. Acorda. As algemas caíram. Aí Pedro acorda atordoado. Aí diz assim: pegue e calça os pés aí. Meu irmão, quando você está cego, na luta, na prova, não está confiando, qualquer brecha que abrir, você quer escapar. Não é assim? Só que Pedro estava confiando tanto em Deus, que estava lá dormindo. Eu quero ver um crente de hoje dormir
na prova. Aí não quero ser redundante, mas eu disse no início que na prova a gente perde até sono. Hoje, estou sem fome. Claro. Está tudo rebuliço por dentro aí, vai ter fome para quê? Está tudo desorganizado. É ou não é? Aí Pedro vai e dorme ainda mais amarrado. Se morrer, estou ganhando nada, não estou perdendo nada. Aí o anjo desacorda, calça os pés. Aí ele vai calçar os pés, ele diz, não, para aí, pega a capa, bota nas costas. O segredo está aqui. Agora me siga. Quem vai na frente, abrindo porta, é Deus. Acredite, descanse. A porta quem abre é Deus. A Bíblia diz que era portão de ferro. Passou a primeira porta, abriu-se sozinha. E o anjo na frente. Chegou na segunda porta, a porta se abre sozinha. E o anjo na frente. Quando agora Pedro já está fora da prisão, o anjo desaparece e diz, agora vá lá e conta o que Deus fez. É assim que eu creio. Quem abre porta em meio à tormenta é Deus. Quem vai abrir a porta para você é Deus em meio a essa tormenta. Pode estar dando errado para todo mundo. A sentença já pode estar tudo planejado. Mas a Bíblia diz que Deus surpreende levando o anjo, abrindo o portão, libertando Pedro. E Pedro saiu da prisão. Oh, glória! Aleluia! Deixa eu continuar, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 e 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 e 20. É o mesmo Pedro. Atos 5, 17 a 20. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Irmãos, os saduceus tiveram inveja. E achando que por conta da inveja deles, a porta ia se fechar. Tem gente que tem inveja de você e quer fechar a porta. Tem gente que não lhe suporta, quer fechar a porta. Mas o texto sagrado diz que Deus abriu as portas. Quem abriu a porta foi Deus. Não adianta, é por isso, meus irmãos, que contra ti não há encantamento. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Tem gente que pensa, vou fechar a porta. Feche, Deus abre. Aí tem pessoas que não entendem, é um sofrimento, meu Deus. Porque Pedro poderia pagar uma de coitado aqui, porque tem crente que gosta de pagar uma de coitado. Era para Pedro estar aqui se desgraçando. Não. Era para Pedro estar aqui se lastimando. Não. Porque quem confia em Deus são como os montes de Sião. Não se abala. É a prova, é a luta de você firme e durinho aqui de cabeça erguida. É querendo lhe engolir você firme de cabeça erguida. É a inveja se levantando e você firme de cabeça erguida. É as portas se fechando e você firme de cabeça erguida. Quem vai abrir as portas é Deus. Vamos para a Bíblia. Em meio à tormenta, quem abre a porta é? Esqueça não. Gênesis 39, versículo 21 e 22. Gênesis 39, versículo 21 e 22. O Senhor, porém, estava com José,
e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Ô irmão, me diga uma coisa. Você já viu o preso está com a chave da cadeia na mão? Dá para entender. A Bíblia diz que José foi lançado no cárcere. E quando chegou lá, o texto dizia: o Senhor estava com... Pastor, mas eu estou passando a luta, estou me humilhando. Irmão, a humilhação e a luta que você está enfrentando não é a ausência de Deus, não. Porque a Bíblia diz que José foi lançado na prisão, mas Deus era com ele. Porque você não pode ser crente mimado, não. Crente sem raiz, sem firmeza. Ah, porque estão me humilhando. Meu irmão, que humilhe. Porque a Bíblia diz que os humilhados, porque Deus era na vida de José. Quando chega lá dentro da prisão, eu acho fantástico. Olha, meu irmão. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Quem foi que deu graça? Hã? Olha, diga aí. Ah, pastor, eu não gosto dela, mas Deus vai fazer gostar. Ah, por mim, ela não estava aí, mas Deus diz: você vai ter que engolir, ela vai ficar aí. Ah, por ele, meu irmão, não é por você não, é por ele. A glória é dele, o poder é dele, tudo é dele. O poder é dele. A Bíblia diz que Deus deu graça aos olhos do carcereiro Mó. Aí o carcereiro pegou a chave e disse: toma, José, toma conta aí. Oxe, tem coisa só para crente acreditar, é ou não é? Eu acho graça, eu leio dois dados. Me diga uma coisa, irmão. E dizia ao povo, e diz aqui o texto, olha. E estava no cárcere, e ele dava a ordem, e tudo o que devia fazer dentro da prisão. Era preso. Meu irmão, onde Deus está, algo diferente acontece. Só entende isso aqui que tem a vida com Deus, porque era para José não entender nada, mas José era na vida dele, Deus era na vida de José. E lá na prisão o carcereiro entregou a chave, disse: agora tome conta. Só que José sabia, irmão, porque tem crente que assim: pô, estou com a chave aqui, eu vou abrir e vou embora. Na lógica humana, é ou não é? Só que José disse: eu vou embora, eu vou para onde? Para onde eu vou? Se Deus é na minha vida, é melhor esperar no tempo de Deus, porque o que Deus faz, Ele só faz para ser glorificado. José se comportou com a chave na mão, abrindo porta, fechando porta, dando ordem para os presos e esperando dele. Aí, em um belo dia, todo mundo conhece a história, tiveram um sonho, precisaram da interpretação, José interpretou, um morreu, outro foi embora. E aí José lembra de mim para ganhar história, ganhar tempo. Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus abre, porta ou não abre? Abre ou não abre? No meio da tormenta, quem na tormenta imaginava que ia ser governador? É forte. É ou não é? Do nada. Presbítero Marcos. Do nada. Diz o texto. Então mandou chamar a José. Quem mandou chamar? Faraó. E fizeram sair logo da prisão. E barbeou-se, mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó.
para a gente ganhar tempo, dizendo que na tormenta quem abre a porta é Deus. Não adianta, porque Deus faz bem feito. Não é irmão, não adianta ajeitadinho nem arrumadinho. Com Deus é do jeito dele. E quando ele faz, ele só faz para todo mundo ver, viu? Eu já disse aqui por diversas vezes: bênção, quando é de Deus, não dá para esconder não. Porque o moço estava lá nas profundezas do cárcere. Ninguém dava nada por ele. Mas quando Deus quer fazer, quando Deus abre a porta, é para todo mundo entender que quem abriu essa porta foi Deus. É desse jeito. Porque do nada, pastor Cleito, o cara está na prisão. Quem é aquele coitado? Coitado? Aguarde, barbeou-se. Mande barbear. Primeiro, não tinha nenhum barbeador. Diz aqui, e mandaram barbear. Mandaram, é porque não era dele, era de alguém. Vá se barbear, se barbeou. E ainda diz o texto sagrado. E mudou as suas roupas. Ele estava na prisão. Alguém mudou a roupa dele, né? Aí José disse, o que é que está acontecendo? O faraó mandou ele chamar. Ele chega lá, conta toda a história, todo mundo sabe o processo. É só para você entender que quando Deus abre a porta, é para todo mundo ver que foi Ele que abriu. É por isso que eu não acredito nessas portas que abrem por aí para embaraçar a vida de ninguém. Deus abriu uma porta, se embaraçou. Não, meu irmão, Deus quando Ele abre, é para todo mundo reconhecer que foi Ele que abriu. O faraó conta a história, todo mundo sabe. E a Bíblia diz que José, a partir daquele dia, porque quando Deus ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, José voltou para a prisão. Quando José revelou o sonho, disse, pois não, Alteza, permissão para sair, para me retirar. Aí o faraó disse, para onde você vai? Para onde você vai? Nunca vimos um moço com tanta sabedoria. A partir de hoje, José, esse anel vai ser colocado no seu dedo. E ninguém levantará o pé nem a mão, se não for segundo a sua ordem. A partir de agora, José, tu és a minha segunda pessoa no Egito. Você vai ser governador desse negócio. Meu irmão, quando Deus abre a porta é para todo mundo reconhecer que Ele é o Senhor e Ele é grande na sua vida, porque da prisão Ele passou a ser governador. Não importa do jeito que quer abrir a porta, mas você precisa esperar a porta que Deus tem para você. Como não vai dar mais tempo? A tormenta muitas vezes nos tira a visão espiritual. A tormenta muitas vezes nos tira a visão espiritual. Tem crente que na luta, meu irmão, fica no osso, não é nem na carne, é no osso mesmo. Irmão, perdeu a visão espiritual. A luta é tão grande, mas tão grande, que ele não tem mais nem visão espiritual, nem acredita mais, nem confia mais. Juízes 6, versículo 12 e 13, a gente conclui. Dá mais tempo. Juízes 6, versículo 12 e 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Perceba que o anjo chega para falar com Gideão. Gideão diz, como o Senhor é comigo? Perdeu a visão espiritual ou não perdeu? Perdeu ou não perdeu? Porque tem crente que é assim. A luta é tão grande que já nem acredita que Deus está enxergando ele na luta.
Aí o anjo disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse: como? Numa luta dessa, enfrentando a dificuldade dessa, como? Não tem como não. Aí diz o texto: e o anjo do Senhor disse a Gideão: vai nessa tua força, varão valoroso. Ei, você é valoroso para Deus. Você é especial para Deus. Deus tem negócio na sua vida. Essa luta que você enfrenta, essa tormenta que você está enfrentando, não é a ausência de Deus, não. Deus tem o controle, Deus sabe o que está fazendo. E no tempo de Deus, você vai testificar que Ele é grande na sua vida. Por isso, meus amados irmãos, no meio da tormenta, só Deus tem no meio da tormenta, só Deus tem Acredita nessa palavra? Saia daqui renovado. Saia daqui alegre com Jesus. E acredite que no meio da tormenta Ele abre porta. No meio da tormenta Ele tem a saída. No meio da tormenta Ele vai na frente cuidando de tudo, porque Ele é o Senhor nos céus e na terra. Somente quem acredita que Deus é na sua vida fica de pé.